E aí galera, salve, sejam muito bem-vindos de volta ao Cortex. Hoje a gente tem uma parada muito boa aqui, só questões militares. Então hoje a gente está voltando para aquele quadro de SPSEX especialista, metendo bronca aqui para vocês, umas questões aí bacanas de concurso recente. E para não perder muito tempo, dá um pulinho logo, inscreve no canal, ativa o sino para que você consiga sempre estar recebendo as notificações assim que chegar vídeo novo para vocês, beleza? Então não perde tempo não, inscreve e ativa o sino aí rapidinho. Vamos dar uma olhadinha nessas questões hoje, só para ver como tá, e bora! Salve, salve, selvas de todo o país, sejam todos muito bem-vindos de volta ao Cortex, o canal de física mais democrático do planeta. E a gente obviamente está aqui de volta na nossa série de concursos militares, as escolas militares mais desejadas do país. E hoje a gente está dentro da série SPSEX, Escola Preparatória de Cadetes do Exército, e EAR, Escola Especialistas de Aeronáutica. E hoje nós trazemos mais algumas questõezinhas de concursos passados, que a gente sabe muito bem que a melhor forma de se passar nenhum concurso, obviamente, é claro, resolvendo as provas anteriores, para pegar o macete, o jeito, o esquema que as provas são, principalmente em concursos militares, que a tendência ainda é há muitos séculos que as provas não mudem muito o formato, são provas ainda muito conservadoras, que mantêm o formato de 10, 15, 20 anos atrás, o mesmo jeitão, a mesma forma, tá? Então não tem muito o que se inventar não, beleza? Não tem muito o que se preocupar, é só fazer o dever de casa, pegar pesado, papirar profundo, porque ainda assim, mesmo sendo conservador, as escolas militares, os concursos militares ainda apresentam, dentre as questões de concursos nacionais, as mais casca-grossa que existe no país, as mais pedreiras que existem no país. Então a gente tem que estar bem preparado para isso aí. E hoje temos mais algumas questõezinhas SPSEX e especialista, bem recente. Vamos começar a matar algumas aqui para a gente não perder muito tempo. Simbora? Vamos lá. A primeira questão que nós temos aqui foi 2018. Hoje a gente vai abordar a parte de eletricidade, tanto na SPSEX como na Escola de Especialistas. Muito bem, veja essa questão aqui que envolve circuitos, beleza? Circuitos. Aqui a gente pode usar um pouquinho de lei de malhas, lei das malhas, a gente vai dar uma suave passeada por esses conceitos envolvendo a lei das malhas. Temos resistores, temos, que mais? Lei de Ohm aqui, ok? Vamos para frente, matar essa questãozinha aqui, tá? Vamos aqui e aos poucos a gente vai comentando uma por uma. Bom, a questão diz o seguinte, o desenho abaixo representa um circuito elétrico composto por gerador, receptor, condutores, um voltímetro, todos ideais e resistores ôhmicos. O valor da diferença de potencial DDP entre os pontos F e G, esses pontos aqui, tá? F, ok, e G, ele quer saber a DDP entre esses pontos, medida pelo voltímetro é igual a. Então ele quer saber a diferença de potencial entre esses dois pontos. Beleza. A primeira coisa que a gente tem que fazer, a primeira providência é rearrumar esse circuito, que obviamente ele está desenhado de forma a aumentar muito a confusão, tá? Então vamos rearrumar, reajeitar aqui e vamos pegar tudo que está entre G e F, tá? Então veja que entre G e F nós temos aqui, ó, daqui para cá nós temos esse gerador com 8 volts e esse resistor aqui, essa fonte de tensão de 8 volts e esse resistor. Observe que uma regra que diz que é muito importante em eletricidade, se entre dois pontos não existe nenhum elemento no circuito, é porque esses dois pontos são o mesmo ponto. Então, daqui para cá, olha, não existe nenhum elemento entre esses dois pontos. Então, isso aqui também é o ponto G.
Mesmo comentário que nós temos, tá? Então, daqui para cá é G para F também, beleza? G para F. Então, nós temos aqui, entre G e F, também temos um resistor, perdão, uma fonte de 4 volts e um resistor de 4 ohms, perfeito? E por último aqui ainda é G, e observe que esse ponto aqui também é F, ó. Entre dois pontos não existe nenhum elemento, é porque eles são eletricamente o mesmo ponto. Então, isso é G, isso aqui é F. Também temos entre esses dois pontos um resistor de 4. E, por último, o nosso próprio voltímetro, né, que foi colocado aqui para medir essa diferença de potencial entre G e F. Que é a diferença daqui para cá, que também é a diferença daqui para cá, que também é a diferença daqui para cá. Arrumando isso em um outro circuito de uma forma mais visual, nós temos essa formatação aqui. Está aqui, ó, 8 e 2 ohms de G para F. Temos 4 volts e 4 ohms de G para F. E, por último, um resistor de 4 ohms ligado de G para F. Está aqui. Tudo aqui em cima é G e tudo aqui embaixo é F. Certo? E o nosso circuito fica assim melhor colocado, fica mais visual, fica mais fácil e agora a gente consegue ter uma visão um pouco melhor. Beleza? Bom, esse circuito seria muito simples se dentro desses ramos não tivessem esses geradores, não tivessem essas fontes de tensão. Aí ficaria muito simples só com essa fonte aqui, mas só que elas têm. O que nós vamos fazer? Nós vamos montar equações para cada um desses 3 ramos, esse e esse aqui, tá? Como a gente vai fazer isso? Beleza. Aí a gente vai aplicar o conceitozinho da lei das malhas, tá? Segunda lei de Kirchhoff. A gente escolhe uma direção pela qual nós vamos nos movimentar. Eu não sei se G para F vai dar uma tensão positiva ou negativa, mas não importa, a resposta está aqui dentro. Tá? Ou ela vai dar, por exemplo, mais 1 volt ou menos 1 volt, mas o resultado vai ser esse. Estou dando exemplo, tá? Que seja 1 volt. Mas eu vou ter que arriscar, porque eu não sei se de G para F que é positivo ou de F para G que é positivo. Mas, de qualquer forma, ao final, se eu tiver me equivocado, a única coisa diferente vai ser o sinal, mas a resposta vai estar aqui dentro. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou de G para F, nos 3 ramos. Então, a regra diz o seguinte, pela lei das malhas, para a gente montar uma equação dentro de um trecho do circuito, certo? Eu vou me deslocar entre 2 pontos, de G para F, colocando na equação o sinal, o primeiro sinal que eu encontrar ao me movimentar. Então, preste atenção, eu vou me movimentar de G para F. Professor, podia ser o contrário, professor? Eu poderia ir de F para G? Pode, tranquilamente, mas com certeza os sinais vão mudar. Professor, que sinais são esses que você está falando? É o seguinte, quando você se move dentro de um trecho de um circuito, você tem que dar sinais, o primeiro sinal que você encontra. Quando é um gerador, isso não tem dificuldade nenhuma. Tá? Por quê? Porque é o seguinte, o gerador ele tem 2 polaridades. Essa barra maior é sempre positiva e essa barra menor é a negativa, não tem dificuldade. A barra menor é a negativa, a barra maior é a positiva. Então, se eu movimentar-me de G indo para F, o primeiro sinal que eu encontro, a primeira coisa que eu encontro nessa fonte é a barra menor, que é um sinal negativo. Tá? Se eu estivesse movimentando de F indo para G, percorrendo esse ramo de F para G, quanto à fonte, quanto ao gerador, quanto à fonte de tensão, a primeira polaridade que eu iria encontrar seria a maior, que quer dizer que ela é positiva, certo? De qualquer forma, seja qual for
a direção que você vai percorrer no ramo de G para F ou de F para G, a única coisa que vai alterar ao final dos seus cálculos é o sinal do resultado. Ou você aí, como nós estamos procurando o valor de V, não é isso? Da tensão V, ao final dos cálculos, ou eu vou encontrar um valor positivo ou encontro o valor negativo. Mas o valor, o módulo, não se altera se eu for percorrer o ramo de G para F ou de F para G. Tanto faz, certo? Então eu vou percorrer de G para F. No final a gente vê o que dá. Muito bem. Comentamos sobre o sinal da fonte. Agora, quanto ao sinal que eu coloco num resistor, como é o sinal que eu coloco? A questão é simples. Primeiro, identifique a corrente que está percorrendo o resistor. Nesse caso desse resistor é a corrente I1, certo? E a regra diz o seguinte: se você percorrer o ramo no mesmo sentido da corrente, então eu estou indo de G para F, eu estou me movimentando no mesmo sentido da corrente, perfeito? Então diz o seguinte: se você está se movimentando no mesmo sentido da corrente, o primeiro sinal que você vai encontrar em um resistor é o positivo. Por que o positivo? Porque o resistor é um dispositivo dissipativo de energia. Entenda que, por exemplo, se a energia elétrica que chega nesse resistor é maior, após atravessar o resistor ela vai ser menor. Existe uma queda nessa energia, digamos assim, tá? Porque ela vai ser dissipada aqui por aquecimento nesse resistor. Então, o primeiro sinal que a gente coloca é o positivo. Ao sair do resistor, ele é negativo. Isso porque eu estou percorrendo no mesmo sentido da corrente, tá? Então, a corrente, quando chega, um resistor sempre chega no sinal positivo e onde ela sai, sai no negativo, tá? Beleza. Então, vamos colocar os sinais? Bora. Veja aqui nossa fonte, negativo, positivo, tá? Aqui na fonte, onde eu chego em negativo, obviamente a saída é positivo. Nosso resistor está chegando positivo, obviamente o outro lado é negativo. Eu estou só colocando onde chega, tá? Lembre-se que eu estou indo de G para F, tá? No segundo ramo, aqui em cima, negativo, e no resistor, positivo. Também estou indo de G para F. Agora preste atenção no último ramo, tá? O positivo é aqui embaixo. Porque olha a corrente por onde está vindo, tá? Esse sentido aqui, tá, gente, foi chutado também. Eu estou supondo que essas correntes aqui, 1 é para baixo e 2 é para baixo, elas vão se encontrar e se somar e vem para cá, ó. Essa corrente aqui, lembre-se que é o somatório dessas duas. Por quê? Primeira lei das malhas. O somatório das correntes que chegam ao nó, entenda que isso aqui é tudo F, tá? Aqui embaixo é tudo nó F. Então, o somatório das correntes que estão chegando nele, ó, I1 e I2, está chegando aqui, é igual ao somatório das correntes que saem desse nó F. Então, está chegando I1, está chegando I2 e está saindo uma corrente que eu tenho certeza que é a soma dessas duas. O que chega é igual ao que sai. Perfeito? Acho que a gente agora consegue montar as equações. Vamos ver? Vamos matar pau aqui. Então, olha só. Vamos montar aqui a primeira equação, indo de G para F. Então, atenção, GF, indo de G para F, que eu vou chamar simplesmente de V, que é a que está sendo medida pelo nosso voltímetro, vai ser igual a menos 8, que é a tensão, certo? Mais 2, é o primeiro sinal que eu encontrei no resistor, vezes I1. Lembre-se que na lei das malhas a gente soma tensões. E a tensão que eu encontro no resistor vai ser sempre R vezes I. Então, para expressar dentro da equação a tensão que eu encontro no resistor, eu tenho que multiplicar a resistência pela corrente que o atravessa. Então, é 2 vezes I1. Mesma coisa no segundo ramo, vou de G para F, percorrendo de cima para baixo e colocando os valores aí. A tensão tem que ser a mesma, tá? G para F, certo?
E aí está a minha equação. Encontrei o primeiro sinal negativo na fonte, menos 4. Encontrei o sinal positivo no resistor, mais 4. E multipliquei pela corrente I2. E por último, eu estou indo de cima para baixo. Professor, mas a corrente está subindo, não importa. Eu estou indo de cima para baixo. Eu não posso pegar isso aqui de cima para baixo e no final colocar de baixo para cima. Isso não vai ser V, seria menos V. Eu estou querendo pegar só V. Então, de novo, de cima para baixo, que eu chamei de V, eu vou encontrar menos o resistor, 4, menos porque eu estou vindo, está aqui o sentido do meu movimento, contra a corrente. Então, o sinal primeiro que eu encontro é menos. 4, que é o resistor, que multiplica agora a corrente que atravessa ele, que, como a gente comentou, é o somatório de I2 mais I1, que se somaram e estão passando as duas juntas aqui. Ó. Beleza, agora vamos resolver o sistemazinho aqui, porque eu tenho 3 equações e 3 incógnitas. Conta comigo, eu não sei quem é I1, eu não sei quem é I2 e eu não sei quem é V. Vamos arrumar as equações, tá? Essa equação aqui eu vou arrumar dessa forma. Eu estou arrumando assim, gente, presta atenção. Estou botando aqui primeiro I1, logo em seguida I2, terceiro V e aqui a parte numérica depois da equação. Então, olha só, mais 2I1, mais 0 e 2, porque essa equação aqui não tem I2, menos V, passei o V para o lado de cá, tá? E o menos 8 está aqui, eu passei para o lado numérico, 8. Vou fazer a mesma coisa na segunda e na terceira, olha lá. Já botei o 0 e 1, porque nessa equação não tem 1. Mais 4 e 2, está aqui, ó, mais 4 e 2. O V jogo para o lado de dentro, menos V. E o 4 eu deixo sozinho na parte numérica, vai para mais 4. Mesma coisa por último na última equação, menos 4 e 1, menos 4 e 2, menos V. Não tem parte numérica, eu vou chamar de 0, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou cruzar essa primeira e essa terceira equação para tentar matar o I1, tá? Vou excluir ele. Basta eu multiplicar essa equação de cima por 2, aqui fica 4, 4 e 1, e somar com a equação de baixo. 4 e 1, menos 4 e 1 vai dar 0. Já elimina o I1 da nossa equação. E o resto eu vou somando. Vamos ver como é que fica? Vamos lá? Essas duas aqui, ó. Vamos lá. Vou multiplicar de cima por 2, tá? Tudo aí multiplicar por 2 e somar com a de baixo. Pega um papelzinho aí, uma caneta, um lápis e façam isso aí. Multiplica essa aqui, ó, de cima por 2 e some com a de baixo. Vamos ver? Aqui vai ficar o I1, preste atenção que já desapareceu, porque aqui fica 4 e 1, menos 4 e 1, 0. O 0 e 2 não conta, só vai contar o I2 de baixo. Só tem esse, menos 4 e 2, repetir. Porque essa equação de cima não colabora, ela não contribui com I2. Não tem I2 na equação. Veja aqui, por isso que eu botei o 0. Agora o V tem nas duas. Aqui fica menos 2V. Lembre-se que eu estou multiplicando tudo aqui por 2. Está aqui, ó, menos 2V. E a de baixo é só somar. Menos V. E a parte numérica aqui eu multipliquei por 2 também. Fica 16. Correto? 16 mais 0. Tá? Fica mais 16. Tem um errinho de sinal aqui. Eu espero que eu não tenha levado esse errozinho aqui adiante. Tá? Mas aqui fica 16. Não é isso mesmo, gente? Confere aí. 8 vezes 2, 16 mais 0 mais 16. Eu espero que eu não tenha colocado esse erro. Pronto, não coloquei. O erro foi só aqui, ó, tá? Então, dê um descontozinho aí. Esqueça esse menos, é mais, ó. 8 vezes 2, 16, tá? E realmente aqui eu já não coloquei. Beleza? Então, repetir, ó. Menos 4 e 2, menos 2V, menos V dá menos 3V, é igual a 16. Correto? Agora eu vou usar essas duas equações. Eu não tinha mexido nessa segunda. Vou simplesmente somar direto. Porque aqui eu tenho 4 e 2. Na hora que eu somar com menos 4 e 2, desaparece o I2. Vai ficar só V. Como é que fica? Como o I2 desaparece, vai ficar só menos 3V daqui, menos V, está aqui os dois. Do outro lado numérico fica 16 mais 4, o que dá menos 4V igual a 20. Resolvendo, fica V igual a
menos 5 volts. Olha o que eu falei, gente. Olha o que eu falei, tá? Nós tivemos aqui exatamente um valor negativo para o V. Então, na verdade, indo de G para V, eu estou pegando o menos V e não o mais V. Mas isso não influencia em nada para a gente perceber que o resultado é exatamente letra D mais 5V. Se alguém em casa fizer indo de F para G, vai encontrar aqui bem bonitinho mais 5V sem nenhum problema. Perfeito? Como eu tive que escolher um, escolhi o de sinal negativo, não teve problema. O resultado bate do mesmo jeito, 5V. Agora, preste atenção, se ele tivesse sido muito específico, se ele tivesse pedido qual a diferença de tensão VG menos VF, teria que ser menos 5V. E se ele tivesse perguntado VF menos VG, aí seria mais 5V. Então, muito cuidado com isso, que é perigosíssimo. Porque numa prova cruel, na questão cruel, ele botaria aqui mais 5V e menos 5V e diria exatamente o que ele quer. Mas aqui é só módulo, não teve problema nenhum, tá? Tanto faz se eu encontrasse menos ou mais, a resposta ia ser letra D do mesmo jeito. Beleza? Gente, essa questão muito longa, muito lenta, muito detalhada, nosso vídeo se alongou bastante, então a nossa segunda questão, que é exatamente da Escola Especialista, eu vou botar num outro vídeo, vou deixar o link aqui em cima logo, e aí você clica e dá um pulinho lá na Escola Especialista para resolver essa questão, porque senão o seu vídeo vai ficar gigante, beleza? Um grande prazer ter vocês aqui de novo, um grande abraço, espero me encontrar logo em breve com mais questões das pedreiras das melhores escolas militares do país, as escolas de formações e concursos militares do país. Espero que tenham gostado bastante. Na próxima pedreira vamos ter aí ITA e AFA, algumas questões que já caíram em concursos anteriores, beleza? Foi um prazer fantástico estar com vocês. A gente se vê logo em breve. Foco, força e fé que vai dar aprovação. Abração.